Salve galera, estamos aqui no Rio de Janeiro para entrevistar um dos grandes ícones do rock nacional. Ele vem emplacando hits, fazendo teatro, TV, novela por mais de 30 anos. Ele é cantor, compositor, escritor, jornalista e agora vem se aventurando na dança também. E uma grande curiosidade sobre ele: ele é um dos grandes responsáveis pelo Cazuza ter chegado no Barão Vermelho. O rubro-negro, Léo Jaime. Bem-vindos a um mundo diferente. Estamos aqui com o grande Léo Jaime. Oi, Ivan. Prazerzaço poder mostrar pra galera pessoal, a carreira brilhante desse guerreiro aqui que foi se reinventando ao longo dos anos, fazendo 1001 utilidades. Sou fã e tô demais. Obrigado. Sempre abro o programa, cara, com uma frase de um amigo em comum nosso, querido Heriberto Leão, que sem álcool não haveria poesia. Concordo. Concorda? O Heriberto Eu tem diria razão? mais, sem álcool e música não haveria festa. Muito bom também. Então vamos degustar aqui uma Black IPA do programa, contando música parceria com a Vortex. Sensacional, hein? Saúde, Leozinho. Pô, isso aqui é um programa chique. Vamos ao rock and roll. Vamos ao rock and roll. Antes da gente começar a falar das composições, você é um cara que atua teatro, TV, cinema, escreve para jornal, TV, fez 1001 coisas. Como é que você equilibra isso na sua vida? Porque às vezes as coisas acontecem ao mesmo tempo. Você está escrevendo um roteiro para um programa de TV, aí pinta show, aí pinta composição. Como é que você equilibra isso na sua vida e qual dessas ações é a sua zona de conforto? Zona de conforto eu ouço muito falar, só não sei o que é. Com tudo isso é impossível. Não faço a menor ideia do que seja. Primeiro, tem uma hora que você tem que tirar o registro de uma coisa e ligar em outra. E às vezes isso, também serve no sentido criativo. Você está no modo compositor, aí você fica pegando versos, ideias para transformar aquilo em versos e tal. Mas se você está escrevendo um livro, sei lá, um roteiro, etc., fica pensando em ideias que possam servir para o roteiro. E uma coisa meio que ocupa o lugar da outra. Então, estar em cena em várias coisas diferentes, na televisão, ou no palco e tal, é mais tranquilo do que criando coisas diferentes, porque a sua atenção fica voltada, né? Eu acho que escrever, por exemplo, seja uma música, seja um texto, não toma tanto tempo diante do papel. Tá. Toma muito mais tempo antes, elaborando a ideia. Então você fica você fica com essa melodiazinha, fica as palavras que vão encaixar aqui, aí fica horas e horas ou dias com aquele negócio, até que uma hora você chega e senta e recebe e isso e vai. Aí pronto, já assim as coisas vão se encaixando na cabeça e tal. Isso vale para tudo. Então, eu acho que são duas coisas basicamente que eu faço: escrever, seja música, texto, e interpretar, contar isso, comunicar isso, seja cantando, seja atuando, seja falando e tal. E são registros diferentes, mas eu fazendo uma analogia, eu acho, Ivan, que é o seguinte: você pode guiar moto, andar de bicicleta e dirigir carro. Uma vez que você aprende os três, é meio que você... só tal. Agora, é diferente, né? O olhar é diferente, sim, a forma como você se comporta, enfim, são técnicas diferentes, né? E às vezes tem um pequeno espaço de tempo que é preciso para mudar de um registro para o outro, né? Assim, eu toco baixo, mas também toco guitarra. É diferente. Jet lagzinho. Exatamente. Demora um tempinho. Por isso é que eu acho que é importantíssimo ensaiar. Eu sou da turma que acha que tem que ensaiar muito. Eu fui de uma geração que levava som, né? Que se encontrava para ficar tocando aleatoriamente, sem objetivo, às vezes sem objetivo nenhum, a não ser curtir estar tocando. Isso fazia com que a gente tivesse ideias ou coisas que saíam um pouco do objetivo, né? Do pragmático. Assim, vamos pegar uma canção e primeira parte, primeira B, introdução, agora precisa ter um solinho e tal. Não, vamos... E aí vamos pirar, vamos... Saía... Eu lembro de uma coisa que mudou muito a partir dos anos 80, que era a música que a gente ouvia nos anos 70. Por exemplo, Band on the Run, do Wings, com Paul McCartney. São 3 músicas em uma só, né? Se você colocar, sei lá, por exemplo,
Wish You Were Here, ou tem vários segmentos diferentes, ou Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, ou mais o exagerado disso é do Queen, né? O Bohemian Rhapsody. São músicas que você fala, peraí, um pedaço cola com o outro, mas são em tese, canções diferentes que se unem numa história só, né? E aí tinha coisas também que os Beatles faziam muito, que, sei lá, um dos maiores sucessos do Pink Floyd é a música 7x4. Isso, né? Aí você olha e fala assim, o Caetano fazia umas 5x4 também. Esteja cá já. Aí você fala, quando é que nós paramos de fazer músicas em compassos alternados, assim, compassos compostos, né? A gente tinha isso, os Beatles tinham assim, no meio de uma música lá que era 4x4, tinha um compasso de 3. Aí você fala, ei, mas podia fazer, né? Essa liberdade, eu acho que era meio assim, erraram e ficou legal, mantém o erro. Então não é erro, é uma composição mais ousada, meio atípica. Essa liberdade, eu acho que hoje em dia, tudo meio 4x4. Quando é que isso virou padrão, né? O inverso, as pessoas, não, o certo é isso, é ter o canto, o pré-refrão, o refrão, e aí você fica preso numa coisa que vira mais do mesmo. Uma forma... que não surpreende. Eu estava lembrando, por exemplo, de convenções. Estava contando para o meu filho, tinha uma época que a gente usava escrever convenções. Ele gosta de tocar baixo, e eu botei para ele a convenção de Sir Duck. E aí eu falo, mas isso aí não é um solo. Eu falei, não é um solo, porque é uma coisa que a banda inteira faz. Sim. Por isso que chama convenção. Mas é um especial no meio da música, não tem nada a ver com... Aí para e era uma coisa que se costumava fazer, né? Exato. E a convenção também é outra coisa que foi pro saco. Os solos de guitarra foram sumindo das músicas, se você for pensar. É verdade. Você é um dos responsáveis pelo Cazuza ter chegado no Barão. Como é que foi essa história? Eu sabia que o Cazuza compunha. Anos atrás ele tinha me mostrado a primeira música que ele tinha feito, que tinha sido Down in Me. Puta, que é uma sonzeira. E era a primeira vez que ele fez uma música, eu estava mostrando coisa minha para ele no violão, ele falou, peraí, eu não sei o que o meu corpo abriga, nessas noites quentes de verão. Eu falei, eia, essa é a primeira música. E aí eu achei que devia ficar empurrando ele para a música. Então, eu sempre encaixava ele, porque achava que ele tinha jeito, tinha vocação, mas ele não tinha coragem de assumir que ele tinha vontade. Mas compunha e compunha muito bem. Mas você conhecia o Cazuza de onde? Da vida. Éramos amigos, assim, os dois, ninguém, nem eu nem ele, fazíamos ideia de que podíamos ter uma carreira na música. Éramos amigos por causa da Patrícia Casé, que foi quem nos introduziu, assim. Ficamos amigos num telefonema. Ele em São Francisco, ligando para bater papo com ela, eu estava do lado, e ele querendo conversar, porque ele estava de saco cheio de ficar lá, longe dos amigos e tal. Eu falei, mas escuta, não está ficando muito cara essa ligação? Aí ele falou assim, não, mas tudo bem, porque eu estava no balcão de uma locadora de carro, aí vi o cara dar o número do cartão dele, anotei o número do cartão e estou ligando para todo mundo com o número do cartão do cara. Cazuza. Muito bem, parabéns. Um dia eu contei isso para a Lucinha, falei, você não contou toda a história do seu filho no livro, não. Você não sabe quem era o Cazuza. Por exemplo, ela, foi assim que você conheceu ele? Eu falei, foi assim. Que louco. E aí, a gente achava que se tudo desse certo, a gente ia vender livro de poesia mimeografado no Baixo Leblon, entendeu? Assim, se tudo der certo, o máximo que a gente vai chegar é isso. Vamos imprimir os livrinhos de poesia e vamos vender no Baixo Leblon. Quando eu fui no ensaio do Barão e vi o som que eles levavam, eu falei assim, essa coisa de cores vivas, mas tal, isso tem a ver com visceral, essa visceralidade tem a ver com Cazuza. Eu acho que é uma parada boa para ele. Liguei, passei uma meia hora no telefone convencendo o Cazuza aí. Encurtando a história, ele dizia assim, eu não sei andar nessa merda desse Rio Comprido, como é que eu vou chegar lá? Eu não sou cantor, o que é que eu vou fazer no ensaio de uma banda? Eu falei, você vai para fazer a mesma coisa que eu fiz. Vai lá, vê qual é, vê se você... Eu acho que você vai gostar, os caras são legais. E você pode dar uma ideia, indicar alguém e tal. Aí ele, eu não sei andar nessa merda desse Rio Comprido. Eu falei, liga para um dos garotos que não tem carro e mora no Flamengo, em Laranjeiras, e aí você dá uma carona para ele e ele te leva lá no ensaio no Rio Comprido, que realmente não é tão simples de achar. E aí foi assim que o primeiro encontro entre Frejá e Cazuza, para uma carona,
o Frejá. Ele ligou pro Frejá, combinaram então que ele pegava o Frejá na praia de Botafogo. Caraca. Aí a gente vai e tal. Aí ficou lá, ó, passou o carro, o Frejá entrou. E nesse encontro, nessa carona, eles já começaram a se... Até a conexão. Até uma conexão. Chegaram no primeiro dia, já começaram a fazer uma música e tal. Caraca. E aí a banda, que era liderada pelo Maurício e pelo Guto, acabou virando uma banda cujos compositores principais seriam Frejá e Cazuza, parceria que já começou no primeiro dia. Em outro momento, fui procurado por ele também e falou assim, olha, eu tenho vontade de fazer coisas que não cabem na banda, mas eu amo os caras, eu não quero decepcioná-los de jeito nenhum. E eu queria saber fazer isso como você fez com os Miquinhos, porque você continua amigo deles e tal, não sei o quê, e você saiu da banda. Agora me ensina a sair da banda sem brigar com os caras e tal. Caraca. E foi uma tarefa complicada, porque realmente ele amava a banda, assim, mas ele tinha vontade de dar um upgrade, enfim, não de dar um upgrade, né? Subverter as coisas que ele fazia. Fazer coisas diferentes do que a banda fazia, né? Não que fossem melhores do que a banda fazia, mas diferentes. Quando me perguntarem por que o programa chama Contando Música, Cantando História, eu vou colocar essa primeira parte do Léo falando tudo isso. Tá explicado. Tem história pra contar, né? Demais, cara. Bom, vamos começar agora com as suas composições. Falando, eu tento botar, você me passa as músicas, eu tento botar numa ordem cronológica até pra gente ir vendo a evolução. Rock das Cachorras, que foi uma composição sua gravada pelo Eduardo Duzec. Esse ano eu fiz um arranjo, que o arranjo original era... Uau, uau. Eu fiz essa música em 1980 e eu trabalhava numa loja em Copacabana de roupa, loja de jeans. Por acaso até o Cal, que é um figurinista muito bom da Globo, trabalhava como vendedor. Ele que me apresentou a Marina, ele era muito amigo dela e tal. Eu acabei compondo com a Marina e a minha primeira música gravada foi uma parceria com ela, Gata Todo Dia, ela cantando no terceiro disco, do segundo ou terceiro disco dela. Legal. Mas aí no dia que eu fui demitido da loja, eu morava na praia de Botafogo, numa pensão, passei na pensão para pegar roupa para poder ir à praia, já que eu tinha sido demitido. Vamos curtir uma praia. Vou pra praia. E aí eu fiz duas músicas nessa paradinha em casa, assim, no período de uma hora e meia, uma que era o Universitário, eu não me lembro mais como é. É impossível não reparar que maluco o estudante vai ficar de tanto estudar pro vestibular. Ele vai se transformar num babacão, bocó, babacão. Isso era o Universitário. Aí fiz uma outra que era... Troque seu cachorro por uma criança pobre. Mas era uma coisa toda pensando no João Penca e seus Miquinhos Amestrados, que era uma banda de rockabilly. E essa virou, então, a música que a gente tocava no João Penca e que dava mais certo. Eu lembro que eu fui fazer direção musical de uma peça que o Cazuza trabalhava como ator, e aí a gente botou essa música. E a primeira pessoa, acho que, cantar ela em público foi o Cazuza. Que legal. Depois a gente fez foi fazer um projeto de um disco com o Eduardo Sec, e a gravadora dele, Poligram, na época, não aceitou que o João Penca dividisse o disco, que era uma coisa tipo Rita Lee, Gilberto Gil. Ele queria fazer metade um, metade outro. A gravadora não aceitou. Não, nosso contrato é com você, esses caras não sabem tocar direito, e realmente a gente não sabia. Que já estavam meio que todo mundo com fita demo na mão e achavam que rock nunca ia dar certo. Como essa música emplacou em primeiro lugar no Brasil inteiro, aí as portas se abriram para Blitz, Barão Vermelho, para todo mundo. Eu acho que foi um divisor de águas, assim. E aí essa música eu fiz a partir de um programa do Fantástico que eu assisti, em que diziam que havia psicanálise para cachorro. Não era isso. Era uma análise comportamental de pets e tal, para como resolver problemas, tinha como, olha, seu cachorro ou seu gato, etc., tem um comportamento que você acha, dá para você chamar uma pessoa, e aí zoavam chamando isso de psicanálise de cachorro. Não era um estudo de como adestrar direito os animais. Eu, na época, achei que esse carinho todo e essa atenção toda para com os pets era mais do que justificável, como continuo achando até hoje. Você vê que eu tenho aqui em casa. Né? Mas eu achava que esse mesmo tipo de carinho e cuidado deveria ser dispensado também às crianças pobres, porque eu não me acostumo de ver criancinha na rua. Não dá. Entendeu? Eu não acho, não dá para acostumar. Não é normal. Mais tarde, outra música eu dizia, crianças pedem na janela até nas noites de Natal. Foi um tema recorrente na carreira. Como a miséria financeira, né, acaba se tornando também uma miséria emocional.
Demais. Como você acha que a emoção da pessoa que não tem nada vale menos do que a da pessoa que está, de certa forma, acolhida e protegida e tal. Então, eu achei que era uma música que deve ser uma piada sobre isso, e essa música realmente fez um barulho muito grande e foi o que me possibilitou ter uma carreira como cantor e compositor. Eu lembro que teve um evento em São Paulo, no Teatro Municipal, que era um julgamento teatral, digamos assim, da ditadura, em que os maiores juristas brasileiros iam fazer um julgamento do que tinha sido a ditadura no Brasil. E aí tinha um coral que abria esse evento, um coral cantando Rock da Cachorra. Caracas. E aí realmente eu achei assim, eu tinha 20, 21 anos e tal, e eu falei, olha, eu acho que muito do que eu queria conseguir na vida eu já consegui. Tão cedo e assim, tão inesperadamente, né? Tão realmente despretensiosamente com essa música, que é isso, ó. Seu cachorro por uma criança pobre, sem parente, sem carinho, sem rango e sem cobre. Deixe na história de sua vida uma notícia nobre. Traga seu cachorro à rua, traga seu cachorro, traga seu cachorro, traga seu cachorro. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Esse era o refrão. Porra, aí você mencionou da censura, você teve o teu primeiro disco censurado. Foi. Ficou 5 meses, Foda-se C, que ficou 5 meses para sair quase, desde a época que você lançou. Teve que ser lançado lacrado, proibido, né? Para menores de 18 anos. E aí você vem na sequência com um disco que é recheadíssimo de hits, Sessão da Tarde. E qual que é a importância desse disco? Esse momento que você lança o Sessão da Tarde, você vem da música do Rock da Cachorra, que abriu as portas não só para você, mas para o rock, para muitas pessoas. E você vem com esse disco na sequência, que é um disco que tem grandes hits da tua carreira. Esse disco, ele representa a escolha pela sinceridade. Porque no meu primeiro disco, ao contrário da maior parte dos meus colegas de geração, eu vim de uma situação, saí de casa muito cedo, ficava na rua há muito tempo, precisando ganhar a vida, precisando tomar um rumo logo, porque não estava fazendo faculdade, enfim. Eu tinha apostado minhas fichas todas numa carreira artística. E aí quando eu chego na gravadora e os caras olham, não, você tem talento, a gente vai apostar em você, eu não tenho muito poder de barganha, para dizer, não, as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Eles sabem que eu preciso. Então, olha, vamos fazer um disco com você, com um produtor estrangeiro, que a gente quer fazer uma coisa bem atual, do jeito que toca no mundo inteiro, porque há uma divergência, como eu te falei, não tinha instrumento para comprar. Sim. Então, o som que a gente tirava gravando no Brasil era muito diferente. Então, você pega um disco de 1999 do Prince e bota um disco da gente tocando na mesma época e fala... É amador. É absurda a diferença. A qualidade, entendeu? É amador. E o Prince era um cara também, não era mainstream, não era uma Michael Jackson, era um alternativo, bota o menino no estúdio, deixa ele fazer o que ele quer. A gravadora, na melhor das intenções, quis fazer comigo um disco meio eletrônico e tal, que era um technopop, que se chamava na época, né? Que era o Foda-se. E não era uma linguagem que eu dominasse, eu vinha do mundo punk, no mundo... né, de faça do seu jeito, 3 acordes, e, né, com seus amigos aí e tal, ninguém... Se bem que o Leandro fazia faculdade de música, mas a gente tinha uma noção, assim, mas ninguém era um estudioso, virtuoso e tal. Eu acho que isso foi com o tempo, a gente foi aprendendo, assim, na estrada, né? Quando eu fiz o Sessão da Tarde, eu vinha de uma experiência tocando em shows, e aí era bateria Simmons, aí nem sempre funcionava direito, aí tinha que ter 2 teclados e tal... E não tinha muito sequencer na época, enfim, era complicado de realizar. Aquele som na estrada no Brasil, num lugar, quando não tinha nem PA dos lugares, o som era ruim e tal, aí fazer uma coisa muito eletrônica, era muito complicado e eu não me sentia tão à vontade com aquilo.
Aí eu peguei a minha banda e falei, vamos fazer um disco, vamos ensaiar a gente, vamos gravar a gente. O Máriozinho Rocha era o nosso produtor, a gente foi para o estúdio e gravou com os instrumentos que a gente tinha e que a gente sabia que a gente conseguiria reproduzir no palco, fazer um som e tal. E as músicas, o pobre, você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. Ela não gosta de mim porque eu sou pobre. Todas elas tratavam de uma temática, como eu falei, do Rock da Cachorra, que era depois, mais tarde, seria De Nada Mudou, tratando de uma temática de pensando nas pessoas mais humildes, como é que elas se relacionariam emocionalmente, porque era uma coisa, a arte tem que relatar o seu tempo, relatar a forma como as pessoas, né, vivem os seus sentimentos, ou expressam suas ideias e tal. E eu achava que essa era a minha contribuição, né, mostrar, olha, tem esse lado aqui, que era uma coisa meio punk, né? Corta para o Mingau e eu indo tocar no casebre, e o Mingau, você não vai tocar A Vida Não Presta. Eu falei, Mingau, vamos tocar A Vida Não Presta, sim, tudo a ver. Não dá, não, que você tocar uma balada aqui, o nego vai te jogar pedra e tal. A gente no casebre, quando eu puxo A Vida Não Presta, a plateia inteira canta aos berros. Mingau, A Vida Não Presta é uma letra punk. É uma balada. Mas o que você está dizendo é você vai de carro para a escola, eu só vou a pé. Isso é a vida de todo mundo aqui. É isso. E aí, na verdade, é o seguinte, ainda que fosse uma coisa de teclado e tal, o que estava sendo dito era, eu não tenho vestido bonito para ir na festa, então eu não vou arrumar um namorado que eu quero. Era um sentimento que eu acho que todo mundo, no Brasil, todo mundo tem, de inadequação, de não estar pronto, de não ser bom o suficiente, que eram desses sentimentos. Então, dizer essas coisas de um jeito simples, menos pomposo, era muito mais sincero. Uma linguagem que é fácil de entender. E aí, quando eu mostrei o disco na gravadora, eles queriam apagar o disco. Disseram para mim, não, você é um artista que tem um potencial absurdo, vamos fazer esse disco em Los Angeles com a banda que toca com o Michael Jackson, o Liminha produzindo. Eu falei assim, não, o disco foi gravado desse jeito, porque eu queria fazer desse jeito. E aí, nisso, o Máriozinho dizendo para mim no telefone, olha, se eles quiserem, faz o que eles quiserem, porque eles querem investir em você, eles gostam de você, e não estão satisfeitos com o disco, mas eles podem fazer do jeito deles, vai ser legal e tal. E eu falei, Máriozinho, eu acho que a gente fez um trabalho que é sincero, eu acredito nesse disco. Fui falar com o presidente da gravadora, que era o Tomás Munhoz, e levei o Combat Rock. Falei, olha, ele falou, essa banda não é uma banda de sucesso, é uma banda que tem 2 hits e não acho que seja um exemplo. Mas ele falou, eu entendo o que você quer dizer, é coerente com o que você está dizendo. Eu falei, o que existe é que é uma sonoridade coerente com o que está sendo dito nas letras. Ele falou, eu aposto nisso, eu acho que você tem razão, vamos lançar o disco assim. E das 10 músicas do disco, 8 foram parar nas paradas de sucesso, 5 chegaram em primeiro lugar. E aí, nesse mesmo ano, eu ainda fiz um filme, Rock Estrela, que também tinha uma música do filme Rock Estrela, e uma outra que era Johnny Love, que eu cantava com o Metrô, também foram para as paradas de sucesso. Ou seja, no prazo de um ano, eu tinha 10 músicas nas paradas de sucesso no Brasil. E aí realmente a minha carreira aconteceu, porque no primeiro disco não tinha feito esse barulho todo. Sônia era uma música que tinha causado nos bares, na noite, etc., na coisa alternativa. E aí eu sei, foi uma música que tocou no rádio, foi bacana e tal, mas não era assim um sucesso. Mas aí com Sessão da Tarde, que foi esse disco, aí realmente a minha carreira deslanchou. Que demais. Aí você agradeceu o cara lá da loja que te mandou embora aqui. Aí, obrigado. Melhor coisa. 2 músicas que eu acho que chamam a atenção nesse disco. Uma delas é Sete Vampiras, porque foi uma música que foi rechaçada o tempo inteiro. Eu fiz essa música a pedido de um diretor de um filme, que o filme chamava Sete Vampiras, me deu o roteiro, pediu para eu escrever uma música que tinha um papel que eu faria no filme, que seria o cantor de uma boate no Hotel Quitandinha, em Petrópolis, em que se apresentava um show chamado As Sete Vampiras, e aí aconteciam uns crimes e tal. E aí eu era o cantor desse show, As Sete Vampiras, tinha que ter uma música chamada As Sete Vampiras. Aí eu escrevi a música, né? Porque eu pensei, bom, é 1960, o filme é lançado, vou fazer um rock latino, meio Rich Valens, assim, né? Meio La Bamba, meio uma coisa assim. E aí achei que tinha a ver, né? Porque... E aí fiz, e tive uma ideia que eu achei que era uma boa ideia, que era fazer uma coisa de samba enredo.
cantar o verso e repetir o mesmo verso que acabou de cantar. Aí depois cantar outro verso, aí repetir o verso que acabou de cantar. Que era um formato que isso não tinha a ver com rock, isso tinha a ver com samba. Sim. Mas eu achava que como era uma coisa para tocar no filme e causar impacto assim, numa primeira vez, e falei, vamos gravar ao vivo o Fajuto, que faz de conta que é na boate. É na boate. Então, as pessoas da boate cantam a música junto. Que legal. Ela era meu carinho, meu amor. Quero meu amor, só quero. Aí o coro cantava, né? Aí eu enchi de amigo no estúdio, gravei e fiz essa gravação meio pensando que, como era para o filme, e o filme se passava em 1960, eu tinha que ter instrumentos característicos da época, então tinha que ser um órgão com um som meio sarapa, uma guitarra limpa, bateria e tal, não sei o quê, com bastante monitoração de reverb, de som de ambiente e tal. E aí fizemos. Aí quando eu mostrei a composição para o diretor, numa salinha, eu fico tímido quando vou tocar violão assim como eu estou agora, para o diretor e para a produtora do filme. Por acaso, mãe do Sheik, do Biquíni Cavadão. Caramba! A produtora do filme. Os dois olharam um para o outro e o diretor disse a palavra. Essa música é uma bosta. Não gostei. Não, nada a ver. Mas você acha uma bosta? Ele falou, isso é uma bosta. Aí eu achei a palavra meio pesada, assim, né? Eu falei, mas olha, porque aí expliquei, um rock latino e tal, não sei o que. Mas essa música... Eu falei, não, sabe o que é? É que eu estou no violão sozinho aqui, isso não é um som para tocar no violão. Isso é um som que legal, com uma bandinha tocando e tal. Eu vou gravar e te mostro gravada. Quando eu gravei e mostrei, ele falou, não é legal. Eu falei, mas pensa que esse cara não é um popstar, ele é o cantor de uma boate do Quitandinha. Ele não é um sucesso. Então a música dele ser mais ou menos tem a ver com ele ser mais ou menos também e tal. Né? Ele pensando por esse lado, pode ser assim, pode ter sentido. Também fica meio tarde agora para encomendar a música para outra pessoa, tal, já está gravada, vamos colocar no filme. Quando o disco fica pronto, aparece o diretor da gravadora na minha casa, sem ligar antes, toca a campainha, então, olha, vem cá, não dá. E o exemplo que ele me dá é, olha isso aqui, olha esse som aqui. Isso aqui acabou há 20 anos. Eu falei, não, eu sei, mas é porque o filme é de época. Mas não interessa o filme, a gente tem que gravar essa música com um som moderno e tal. Não sei o que. Eu falei, não, mas... Pô, assim ficou uma bosta. Eu falei, de novo. Todo mundo usando... Só tem uma palavra para definir essa música. Resultado. Quando o disco saiu, ela não era música de trabalho, mas começaram a tocar. No Brasil inteiro, a música. Ela ficou 9 meses tocando no rádio sem parar. Caraca. Sem ser música de trabalho. E dominou, e hoje não tem um show que eu vá fazer que eu possa deixar essa música de fora. Aquele show que a gente fez lá no aniversário do Miguel, reclamaram que não tocamos Sete Vampiras. Eu não descanso nem durante o sono, não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir. Eu não descanso nem durante o sono, eu não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar elas estão a me seguir. São 7 garotas me paquerando o dia inteiro. Seja no trabalho, no carro, no banheiro. As 7 garotas, que tremenda confusão. Oh, 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 oh. E aí... Eu não achei uma bosta. Um aspecto complicado dessa música, que ela, junto com uma outra que era Bambolê, que era Conquistador Barato, que também foi o roteiro de uma novela que me deram e tal. Olha, tem um triângulo amoroso. Eu falei, vou falar do triângulo amoroso. Não fala não, porque vai que não dá certo, a história anda para o outro lado. Eu falei, então vou falar de um personagem que é paquerador, que é um galã e tal. Isso, faz isso. Aí eu falei, vou fazer um Conquistador Barato. E aí eu fiz as 2 músicas a partir de textos que me mandaram. Por acaso, 2 grandes sucessos eram músicas do cara que está com 7 mulheres, que está pegando geral, que não sei o que e tal. Parecia uma coisa autobiográfica, quando era escrita a partir de um texto. Mas se você pegar e olhar aquelas fotos da jaquetona de couro, os óculos escuros, o cabelão pega rapaz, que eu vejo essas fotos, Conquistador Barato, pô. Mas era tudo ficção, tá, pessoal? Viu? Não era autobiográfico. Muito Isso era bom. a partir de roteiro de cinema e roteiro de novela. E Solange? Aí tem uma história muito interessante, que é o fato de que, por exemplo, meu primeiro disco foi lançado, lacrado, proibido para menores de 18 anos.
As músicas desse Sessão da Tarde, quase todas eram proibidas. Por exemplo, A Vida Não Presta nunca foi liberada pela censura. É mesmo? Você vai de carro para a escola e eu só vou... Mas por que proibiram isso? Porque esse menino é foco de subversão. Nessa época, eu já tinha tentado de tudo, inclusive mandar músicas para a censura com nome de mulher. Maria da Conceição. Aí, uma vez, a dona Solange Hernandes, que era chefe do Departamento de Polícia Federal, mandou a lápis: eu conheço o teu estilo, não adianta inventar outro nome. Caraca. Léo, eu conheço o seu estilo. Aí era uma coisa pessoal, assim, entendeu? Curiosamente, quando você vai estudar como a censura agia, você vai descobrir que eu, Valdir Soriano, eram os caras que mais tinham músicas, não era o Chico Buarque. Não era o pessoal que fazia música, entre aspas, de protesto, músicas mais políticas. Era o pessoal que fazia músicas que abordavam temas comportamentais e que eram considerados de mau gosto, ou ousados, ou... né? Que podia gerar o contestamento da massa. Eu lembro, por exemplo, que tinha uma letra do Chico que falava Bye Bye Brasil, que falava a palavra tesão, e aí liberaram. Mas Menino do Rio, tesão flutuante do Rio, não, aí não. Aí o Caetano teve que botar tensão flutuante do Rio. Então a mesma palavra num tema do Chico era liberado, no tema do Caetano não, porque era tesão flutuante do Rio. Opa, esse negócio de tesão flutuante, isso aí não. Caraca. Eu tenho tesão no mar, acho que era o verso do Chico, né? Então tinha assim, era uma coisa meio anacrônica a censura, ninguém entendia qual era o critério da censura. Mas ela, eu acho que se preocupava mais com temas comportamentais, as metáforas políticas eram tão bem engendradas, tão bem escritas e também, de certa forma, tão sofisticadas que não atingiam o povão. As coisas que atingissem o povão, eu acho que soavam mais ameaçadoras. Mas né? é o que a gente falou, aquela linguagem mais objetiva que eles conseguiam absorver. Quase sem metáforas. E você acabava sendo um perigo para eles. Muita gente, não foi só eu, né? Tipo, as suas músicas, as pessoas... Porque se você faz a massa entender, você está gerando um número de pessoas que podem contestar mais. É verdade. O que eles estavam fazendo. Então, isso, a dona Solange ganhou uma homenagem. A dona Solange proibia tudo quanto era música minha, e aí eu rachava um apartamento com o Leone nessa época. E, aliás, eu queria fazer uma parte sobre isso. A maior parte das minhas parcerias com o Leone ou com o Leandro se deram nos períodos em que a gente dividia apartamento, que a gente morava junto. Porque você está com o violão na mão e vendo novela... Peraí, o carei, gostei disso aí. Tal. Legal. E aí você começa a compor a música. Você marca de compor, olha, amanhã 3h30 lá em casa e tal, vamos fazer uma música? Pode ser um dó maior? Pode. Aí já tira um pouco da espontaneidade. É uma coisa assim, ou você está tocando de bobeira e começa a fazer uma música, ou faz sozinho, ou se tem um parceiro em casa, faz com o parceiro. Exato. Se não tiver ou na estrada ou morando junto, acaba não compondo. E nessa época, com quem que você queria compor, que você ligou, falou, vvamos dividir um apartamento aí? Eu estava morando, rachando um apartamento com o Leone, provisoriamente ali assim, e aí a gente montou um estúdiozinho, que era na verdade um gravador de 4 canais, um Tascam, e a gente guardava os instrumentos num quarto que era menorzinho, eu tinha um quarto, ele tinha outro quarto. E aí eu estou lá nesse estúdiozinho, né, com um livro do Police, e pergunto para ele que está lá no quarto dele, ô Leone, que música é essa aqui? So Lonely. E ele, Solange? Eu falei, corre aqui! Porque aí, essa confusão de So Lonely com Solange, aí eu falei, temos então uma tarefa. Uma tarefa. Dona Solange merece uma canção. Merece uma homenagem. E aí, curiosamente, nesse gravador Tascam 4 canais, foi gravado nesse quartinho aí onde eu estava, onde a gente escreveu o Solange, foi gravada a primeira demo do Capital Inicial. Caracas! Assim como nesse apartamento foi escrita Exagerado, Cazuza e ele na sala fazendo, e eu dizendo, eu vou me meter nessa letra. Eles, não vai, já tem parceiro demais, porque tinha o Ezequiel, Cazuza, eu vou falar um verso, não vai! Mas era essa coisa, né, de amigos que racham um apartamento, não tem grana para morar sozinho, bancar um apartamento sozinho, e por outro lado ganha um parceiro, né? E aí, Solange, então, era uma homenagem. Assim. Eu tinha tanto para dizer, metade eu tive que esquecer. E quando eu tento escrever, seu nome vem me interromper.
Eu penso em me esparramar, oh, e você quer me esconder. Eu já não posso nem cantar, meus dentes rangem por você. Solange, 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 Alvim Solange, 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 Alvim Solange. Muito bom. Era isso, você chegou a conhecer pessoalmente? Não, mas ela pediu para gravar fitinha no violão, eu gravei de qualquer jeito. Ela, não, quero uma fita boa de ouvir, eu quero mostrar para as minhas amigas. Eu falei, tá. E foi meio na farra, porque a censura já estava praticamente acabada, e acabou aí, né? E ela levou na esportiva, eu acho que ela gostou da homenagem. Bom, um ano depois dessa história toda veio o disco Vida Difícil, que é um disco mais maduro de letras e você, pelo que eu entendi, você estava passando uma transformação pessoal, vindo de um rock irreverente e escrevendo letras mais maduras, mas você atingiu isso tipo aos 26 anos. E é diferente você chegar perto dos 40 e ter uma maturidade depois de ter vivido a vida e você começar a escrever com 26 anos coisas mais intelectuais, mais maduras. De onde surgiu esse estalo da tua vida para vir desse disco Vida Difícil, que inclusive eu tenho esse vinil? Sabe que esse disco, ele é um rito de passagem, assim. Primeiro, tem uma coisa interessante que é você fazer um enorme sucesso e fazer, sei lá, 280 shows no ano. Isso tem um desgaste emocional grande nisso, uma coisa de muita solidão, hotel, ônibus, avião, hotel, ônibus, não sei o quê, tranca no hotel porque tem gente na porta e aí você tem que descansar um pouquinho, senão você não vai ter voz, e aí todo mundo sai para jantar, para comer, não sei o que, você fica parado dentro do quarto. E aí era muita leitura e tal, e muita solidão. Não via mais os meus amigos, não estava mais com os parceiros, não conseguia estar com os amigos da vida inteira, assim. E ao mesmo tempo, tinha uma sensação de plenitude, de ter conseguido alcançar o que eu queria, mas também tinha uma sensação de estar aprisionado num personagem que talvez eu tenha ajudado a construir, mas eu não achava que aquilo precisava ser uma camisa de força, que era o roqueiro irreverente, né? Então, não é só isso que eu faço. E, de certa forma, as músicas dos 2 primeiros discos eram coisas que eu tinha escrito durante muito tempo, entre 18 e 22 anos, né? 23, 24 anos, sei lá. São músicas que eu escrevi durante 5 anos, e aí depois não. Na estrada e tal, o tempo para compor era menor, os encontros com os parceiros eram esporádicos, já esse negócio de dividir apartamento, ter tempo de sobra, ficar levando o som, já não rolava mais. E havia uma cobrança enorme de... Eu tinha a sensação, Ivan, de que tinham 100 mil pessoas olhando por cima do ombro para ver cada frase que eu escrevia. Caraca. Eu falei, isso não está me fazendo bem. No meio desse negócio, a gente marcou um encontro em Paris, assim, primeira vez que eu vou fazer uma viagem para o exterior e tal, né? 24, 25 anos, e aí marcamos de passar um Natal em Paris, alguns amigos. Herbert, Paula, o Leone, os caras do metrô, enfim, uma turma, né? George, Bruno, do Kid de Abelha, enfim, Paralamas, Kid de Abelha, eu, o metrô. E tinha uma expectativa da gravadora de que eu fosse... Eles queriam uma reunião comigo, com o diretor artístico na França, porque eles queriam ver a possibilidade de lançar meu disco. E aconteceu uma coisa interessante nessa reunião, e eu relatei para esses meus amigos, e acho que foi um momento que todo mundo... Epa! Que era assim, a Rita Lee tinha feito muito sucesso com o Lança-Perfume na França. E eles tinham muita vontade de acrescentar os artistas brasileiros no seu repertório. As portas estavam abertas, mas o cara da gravadora botou meu disco, assim, 15 segundos cada música virou... Não tem percussão? Não tem percussão. Aí eu relatei essa conversa e foi um momento de transição para todo mundo, porque eu falei, olha, a gente criou uma coisa que é muito grande, fez um barulho enorme no Brasil, etc. e tal. Agora, já furamos o bloqueio, agora é um outro momento, agora a gente tem que pensar de uma outra forma. Engraçado, eu tô tendo essa reflexão agora, assim, né? Eu acho que todo mundo pensou um pouco nisso. Quais são nossas influências? O que a gente ouviu? Por que isso não aparece no que a gente faz, etc. Né?
nós somos artistas brasileiros importantes, etc. E o mundo pode se interessar por ouvir as nossas coisas, mas a gente tem que... Né? Nós não somos o... Porque até um determinado momento, você era o roqueiro para um país que tinha opção de gente que amava rock e que não podia ter um show de rock. Só que aí no que tem o Rock in Rio, que não sei o quê, aí muda a configuração. Você não é mais só o brasileiro que toca rock quando ninguém no Brasil ouve rock. O David Bowie toca no rádio junto com você, então você tem que mudar o seu som. Entendeu? Mas tem show do Queen no Brasil, então você vai fazer show no mesmo lugar que o Queen faz show. Então você tem que ter os seus elementos, né? E isso foi um momento de reflexão para todo mundo, que eu acho que passa essa coisa do roqueiro irreverente para, olha, estamos no mundo, temos um lugar, temos uma responsabilidade, tem gente que gosta da gente, tem uma carreira, tem, enfim, virou uma coisa mais séria do que a gente imaginava que pudesse virar. Isso coincidia também com um momento assim de ruptura, por exemplo, da coisa do pós-punk, que era muito visceral, para um negócio, por exemplo, o Sting sai do Police, que já vinha fazendo um som sofisticado, para fazer o trabalho Dream of the Blue Turtles, que era uma coisa que ele fez em Paris, etc. E eu tinha pedido para assistir o show do Sting para o pessoal da gravadora. Olha o seguinte, o pessoal da A&M, que é o selo do Sting, pediu para você ir buscar lá. Aí estou eu com o Jorge Israel, né? Eu falei, Jorge, vamos lá comigo buscar os ingressos? Vamos. Chego lá, o pessoal, olha, a presidente quer falar com vocês. A presidente do selo A&M quer falar com a gente? Tá bom, né? Só para pegar o ingresso, falei, pô, estamos bem na foto. Estamos bem, receber da fonte. Chegamos lá, era a Débora. E aí, pessoal, tudo bem? A gente, como é que você sabe falar português? Ela falou, porque eu morei no Brasil, morei em Santa Catarina 3 anos, fui casada com um brasileiro, não sei o que e tal. Débora Cohen, por acaso, era uma das melhores amigas, madrinha de casamento do Sting, e que era presidente do selo do Sting. Depois ela me apresentou o Sting, e eu falei, olha, tem o disco, não sei o quê, a gente gravou uma música Conhece dele. a Solange? A gente gravou, aí vocês gravaram minha música e tal, eu falei, fui eu. Aí depois ele mandou o recado, olha, ele falou que vocês tocam melhor do que a gente. Que legal. Era o Paralamas tocando, uma gravação de primeira. Ele falou, pô, esses caras tocam melhor do que a gente. Caraca. Eu falei, vocês vão gostar de ouvir que isso. Que legal. Mas dava essa sensação de que a gente tinha que pensar no próximo passo. E os Paralamas fizeram o Selvagem, o Kid de Abelha fez um trabalho também um pouco, eu acho que menos juvenil, mais maduro. Acho que era olha, pessoal, chegou a hora de mostrar outras cartas, né? Aí era a época também que aparecia a Legião Urbana no cenário, já com uma outra linguagem diferente. E eu fiquei um pouco confuso durante um tempo, porque eu não sabia muito para onde ir, entendeu? Muita estrada, muita solidão, longe dos parceiros, longe dos amigos, não tinha com quem debater sobre quais temas realmente devem. Mas eu ainda acho que esse disco tem coisas muito legais. E esse disco, eu acho que tem umas canções, Nada Mudou, por exemplo, é uma das coisas que eu tenho mais orgulho de ter feito. Essa música aí que você escolheu para falar dela, é uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. Ela me dá um beijo na testa e quer que eu tenha um dia legal. Mas se eu quiser eu posso ver as ruas, senhores escravos, nada é real. Todo mundo me diz bom dia, todo dia é sempre igual. Crianças pedem na janela do carro até nas noites de Natal. Oh, 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 nada mudou. Oh, 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 nada mudou. Oh, 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 nada mudou. Oh, 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 oh. Só para contextualizar também, isso era o momento em que a gente já tinha acabado a ditadura, que era uma luta comum, era um objetivo comum, a gente precisa se livrar disso. E aí chegou um momento que assim, tá bom, e agora? A gente quer o quê? Isso aqui era uma música que tinha a ver com o tal de plano cruzado, que era uma história que você falava, vamos dar, vai tirar 3 zeros, não sei o quê. Aí some tudo quanto é produto, e a gente não tinha o que comprar. Às vezes ganhava dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então era uma situação assim muito complicada, de um Brasil muito complicado, em que as coisas ainda tecnológicas estavam andando no mundo e aqui não andavam, porque era tudo proibido, os carros eram uma porcaria, o telefone era uma porcaria.
E, ao mesmo tempo, olha, a gente tem que fazer o Brasil, né? Ele precisa ser feito, está aí para ser feito. Então, a gente meio que também assumiu uma responsabilidade de tratar as coisas um pouco mais a sério, né? Pô, sensacional. Bom, aí em 88 você vem com um disco Direto do Meu Coração pro Seu, que é um disco que você começa a mostrar um lado mais romântico, no lado A, lado B. O lado B, rock and rollzão pra caramba, você resgata um pouco do rockabilly. E aí você vem com Conquistador Barato, que foi uma música encomendada, como a gente falou aqui no começo, junto com as Sete Vampiras. Isso já era parte dessa confusão que eu falava. Em parte, eu tinha proposto um caminho novo no Vida Difícil e sentia um pessoal viúvo do roqueiro irreverente. Entendi. Falei assim, tá, tem umas pessoas que querem... Ouvir. Essas músicas já estão feitas, não preciso fazer elas de novo. Tá. E não vou parar de cantá-las, né? Assim, mas tenho vontade de fazer coisa nova. E tinha também uma coisa interessante, que era uma orientação da gravadora, de me distanciar dessa geração do rock. Léo, olha, a gente sempre pensou em você como um artista que não faz parte desse grupo de bandas, porque você não é um artista solo e tal. A gente olha para você pensando mais assim num Djavan, num artista, sei lá, Fábio Júnior, num Guilherme Arantes, um artista que tem Marina, etc., que tem uma carreira independente das bandas, então Lulu e tal. Pensando em você como um artista solo que não está inserido nesse contexto das bandas, etc. E eu entendia que eles queriam que eu fizesse uma coisa mais tranquila, mais pop, mais romântica e tal, que eles gostavam mais das baladas do que das músicas que eram mais animadas, etc. Ou que propondo o que eu acho que era mais óbvio, sendo a gravadora que era a gravadora do Roberto Carlos, que eles propunham um caminho parecido com o que o Roberto e o Elvis tinham trilhado. Ora, faz uma coisa de rock, depois você vira um cantor de canções, etc. Não acho nada de errado nisso, não. Mas eu tentei seguir esse caminho, mas aí nesse disco, por exemplo, eu ressuscitei lá uma gravação, que era do primeiro show dos Miquinhos, que era Gatinha Manhosa, Bem, já não precisa. E aí escrevi uma música também. Aí vem o pessoal, olha, mas queremos uma música, uma novela dos anos 50, queremos um rockabilly e tal, não sei o que e tal. E aí eu escrevi o Conquistador Barato para a novela, e acabou sendo uma música de trabalho do disco. E ficava um negócio assim, mas, pô, esse capítulo do rock irreverente, etc., eu sei fazer, eu gosto de fazer, mas como é que eu vou ser como compositor depois disso, né? Tinha um pouco essa cabo de guerra entre o que o público esperava que eu continuasse sendo e que eu sentia como camisa de força, e o que a gravadora esperava que eu entendia que eles esperavam que eu fosse, que eu olhava e falava assim, tá, é legal, mas não sei lá. E você queria o que na época? Isso é que era, eu fazia o que eu queria. E era meio confuso, porque eu acho que tudo vem inicialmente da composição, né? Isso é espontâneo, e o que eu senti era essa dificuldade da espontaneidade. Me parecia mais fácil fazer canções encomendadas do que sair compondo por conta própria. Mas, por exemplo, Direto do Meu Coração para o Seu, era eu voltando para a origem, pensando, por que eu virei compositor e tal? E eu achava que, embora o João Penck e os Miquinhos Amestrados, que era a minha banda, que era uma banda de rockabilly, gostasse muito mais de Beach Boys, por exemplo, eu era muito mais ligado no Chuck Berry, no Little Richard, nos Blacks, na música negra e tal. Então eu fiz uma versão de... Vou cantar direto do meu coração pro seu, que era uma versão do Little Richard. Tinha lá um Tutti Frutti também nesse disco, que era também dentro do que esperavam, porque já era uma música antiga. Vou regravar então. Vou gravar, porque era uma coisa que era pro repertório dos Miquinhos. Então fiquei um pouco... Chamei o Cazuza para cantar o Hound Dog, que era o Hot Dog, que era uma versão do Elvis também. Mas era uma época que eu estava compondo pouco, porque eu não sabia muito bem o que fazer. Então eu dividi em duas partes. Músicas para chacoalhar o esqueleto, músicas para ouvir e sonhar. Tinha o Conquistador Barato, que é a parte interessante dessa música, que eu fiz a partir da sinopse da novela, e era a música que seria a abertura da novela, que era uma coisa muito especial nesse momento, fazer uma música de abertura da novela. Tinha uma greve no Rio de músicos, e a gente teve que gravar, embora com o Léo Gandelman e mais um outro músico, gravar em São Paulo, e aí pegamos as
as fitas daqui do estúdio, 24 canais, e tinha um sinal, pi, que era para você regular quando saía de um gravador para o outro. Tinha sabia o volume. Exatamente, para ficar tudo gravando no mesmo volume. Camarada que era o técnico do estúdio ficou distraído batendo papo enquanto passava pi e gravou por cima dos 24 canais durante 1 minuto. Caraca. Ou seja, a gente tinha que entregar na segunda-feira na Globo uma música mixada 1 minuto, que era o tempo de abertura, passa os créditos, é 1 minuto. Então eu tinha que compor a música pensando que o tempo, desde que eu começava a cantar até o final do primeiro refrão, tinha que ter 1 minuto. Essa música, ela não tem uma versão inteira de 24 canais. Ela tem uma versão, metade da música, e uma versão em 2 canais da primeira metade que a gente gravou, apagou depois tudo e gravou de novo. Caracas. Então ela só tem uma versão no Durex. Reduz para uma fita de meia polegada, né, Udi? Já mixada, e depois aí apaga tudo, grava tudo de novo. E a gente acabou lançando, fez um grande sucesso, mas foi praticamente uma mágica no estúdio. E nunca mais você regravou essa música em algum... Não. Caramba. Eu mando os mesmos versos para um bando de garotas. Eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa. Eu sei que um dia desses eu ainda vou em cana, porque eu mando mais torpedos que a Marinha Americana. Mas quando eu vejo um broto e digo agora é pra valer, eu ouço os meus dentes batendo, meus joelhos a tremer. Eu falo 1000 bobagens, eu não sei o que dizer, mas mando a minha brasa e vou fingindo não saber. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama, eu sujo o meu nome, ainda piora a minha fama de conquistador barato. Bam bam bum bam bam bambolê, bam 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 bambolê, rodando mais que um bambolê. Sensacional. Eu ia perguntar se essa música, que é uma das músicas mais bonitas, tá no meu top 10 assim de canções, tinha saído daquele quarto que vocês, daquela casinha que vocês dividiram do apartamento, mas eu sei mais ou menos essa história, porque eu assisti em São Paulo no Teatro Bradesco, lá o show. Leone e Leonardo. Leone e Leonardo. E nossa, incrível esse show, incrível esse show. E aí vocês contaram um pouco dessa história de Búzios? Foi, porque é a história do morar junto. Pode ser eu passar um final de semana junto. Sábado, final de tarde, todo mundo já almoçou o dia inteiro na praia e tal. Aí vai todo mundo tirar uma sonequinha. Sobramos o Leone e eu, um violão, e tinha o papel do pão e um lápis. E a gente falou, olha esse momento. O silêncio. Isso aqui chama felicidade. Caraca. Tá todo mundo feliz, mas ninguém está pensando nisso. E aí a gente achou que a graça seria essa fotografia, né? Falei, gente, vamos fazer uma fotografia disso aqui, uma fotografia desse momento, porque é o momento em que, quando a gente está realmente feliz, a gente não tem tempo de pensar que está feliz. Aí a gente olha na fotografia e fala, olha aí, como eu era feliz. E aí a gente resolveu fotografar esse momento numa canção, que eu acho que é o que... acho que talvez seja a música mais bonita que o Leone e eu escrevemos, embora a Fórmula do Amor seja mais conhecida, né? Solange seja muito boa também. Mas eu acho que tem esse lance de ter como ídolo Roberto e Erasmo e falar, isso aqui é o mais próximo que a gente chegou desses nossos mestres, né? Hoje o mar faz onda feito criança, no balanço calma a gente descansa, nessas horas dorme longe a lembrança de ser feliz. Quando a tarde toma a gente nos braços, sopra um vento que dissolve o cansaço. É o avesso do esforço que eu faço pra ser feliz. E o que vai ficar na fotografia são os laços invisíveis que havia, as cores, figuras, motivos, o sol passando sobre os amigos, histórias, bebidas, sorrisos. E
de afeto em frente ao mar. Sensacional. Pô, fiquei até emocionado. É demais. Isso aí é uma obra de arte, velho. Fotografia passa um sentimento do momento, né? Não é? Lembra quem você era, lembra o que você queria, lembra quais eram os seus planos. É isso aqui, ó. Bom, estamos chegando aqui no final. Isso aqui não foi uma entrevista, foi uma aula, um workshop da história do rock. Bate-papo. Pô, sensacional. Privilégio. E agora no final aqui a gente tem a nossa jam Vamos session. tocar uma do Miss You. Era uma música dessa banda, A Nota Vermelha, a gente tocava essa música e eu resolvi trazer para o meu show novo, Dance Comigo, que é um show em que eu até chamo a Larissa Parison para participar, que foi a bailarina que fez Dança dos Famosos comigo. Pego e coloco tudo que foi, fez parte da minha estrada, da minha origem, assim. Eu achei que tinha que ter essa música também, Porra. que era dos mestres. Eu achava que eu era mais Beatles, mas na real eu sempre fui mais Rolling Mais Stones. Stones. É porque eu admirava, eu acho que deve ser assim. Os Stones admiram os Beatles, que admiram os Stones. Eu acho que meu comportamento sempre teve mais a ver com o dos Rolling Stones, embora eu tenha sempre achado que eu era mais fã dos Beatles. Mas eu acho que no primeiro show aí tinha uma música dos Stones, que é o que a gente pode brincar com ela agora. Vamos nessa. 1, 2, 3, 4. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I want to kiss you. Oh, 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 oh. Yes! Leozito, muito bem. obrigado, irmão. Que prazer. Se ensaiar, fica bom. Pensando nessa coisa de convenção, por exemplo, tinha assim um... Eu vou comer a Madonna. Aí ele fez...